Olá, eu sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tópico muito interessante, que é a mielomeningocele. E o que é a mielomeningocele? A mielomeningocele, ou meningomielocele, é uma malformação da medula e algumas vezes até do cérebro das crianças, ou seja, é uma doença congênita, a criança nasce com esse problema. Uma das principais causas da mielomeningocele, na verdade a causa, é o fechamento incorreto do tubo neural, do cérebro e da medula, que ocorre no primeiro trimestre da gestação. E o principal fator de risco associado a isso é o uso ou a falta de uma vitamina, de um suplemento que chama-se ácido fólico. Por isso que hoje em dia é tão importante essa suplementação que todas as gestantes, mesmo antes de engravidar, devem realizar. E, inclusive, tem alguns alimentos que são enriquecidos com isso. A mielomeningocele, como eu disse para vocês, é uma malformação congênita, a criança nasce com isso. Em 100% das vezes, ela vai precisar de uma cirurgia bem precoce, com 2 dias de vida no máximo, para conseguir fechar aquele tubo neural que eu falei para vocês, o cérebro e a medula, que nascem abertos e expostos. É uma cirurgia que deve ser realizada mais precocemente possível e por alguém que tem muita experiência e atua na área específica de neurocirurgia pediátrica. A mielomeningocele, mesmo quando corrigida, ela leva algumas complicações para essas crianças. Essas crianças vão ter sintomas e ter que lidar com uma doença mielomeningocele para o resto da vida delas. Além do aspecto psicológico envolvido com isso, que interfere na vida dos pais, da criança, dos familiares, também tem alguns outros problemas que essa criança pode desenvolver, que são problemas urinários, porque alguns dos nervos que estão lá naquela medula acometida, que foi mal formada, esses nervos estão relacionados com a micção, ou seja, com o ato de urinar, e também da criança fazer cocô, da defecação. Então ela pode ter problemas com isso. Além disso, aqueles nervos também podem estar associados com a movimentação das pernas. Então a maioria dessas crianças tem dificuldades para andar, algumas são cadeirantes e vão precisar de suporte para a vida toda. Um outro problema também que pode acontecer, que nós já discutimos em outros tópicos, é a hidrocefalia. O acúmulo do líquido do cérebro que leva a essa doença, a hidrocefalia, que tem que ser tratada. Quando a hidrocefalia, nesses casos, ela é tratada, a criança fica com uma derivação, com uma válvula e tem que ser acompanhada para sempre, porque essa doença pode voltar. Em relação a algumas perspectivas futuras, hoje em dia nós temos alguns centros no Brasil que estão realizando uma cirurgia mais precoce, que é a cirurgia para mielomeningocele intraútero. Essa cirurgia ela tem que ser realizada por pessoas experientes, em centros com formação, com pessoal, uma equipe multidisciplinar que atua nessa área e no tempo correto. Se isso for diagnosticado precocemente, a cirurgia intraútero já se provou muito útil para melhorar alguma dessas sequelas dessas crianças, por exemplo, a hidrocefalia, e alguns estudos mostram que até existe alguma melhora na força das pernas dessas crianças. Então é uma perspectiva muito importante, muito interessante no futuro, essas crianças serem operadas mesmo antes de nascer. É claro que isso tem que ser diagnosticado bem precocemente, que a cirurgia só traz benefícios se for realizado no tempo correto. Outro aspecto importante das crianças com mielomeningocele é o acompanhamento. Não é só o neurocirurgião pediátrico que tem que acompanhar essas crianças. Elas têm que passar por um segmento multiprofissional, que inclui psicólogos, como eu falei para vocês, dos problemas psicológicos que essa criança pode enfrentar, as deficiências que ela pode ter. Algumas vezes fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional é muito importante, E com certeza a fisioterapia para adequada reabilitação, tanto urogenital, os problemas da urina que eu falei para vocês, como os problemas motores, Algumas crianças vão ter dificuldades para se locomover e mesmo serem cadeirantes, A mielomeningocele não é uma doença tão comum, mas ela tem uma prevalência alta. São crianças que vão precisar de um acompanhamento para o resto da vida delas com uma equipe multidisciplinar. A maioria delas, ou se não todas, precisam de uma cirurgia para corrigir essa mielomeningocele e, ao longo da vida, algumas outras cirurgias para, por exemplo, tratar a hidrocefalia se for necessário. Então, o melhor médico para seguir elas, é o neurocirurgião, especificamente o neurocirurgião pediátrico. Se você gostou desse vídeo, nos acompanhe, curta e ative aí o sininho. Toda semana nós vamos postar vídeos diferentes. Podem entrar no nosso blog, sugerir temas ou fazer perguntas. Muito obrigado, pessoal.